E, portanto, sendo assim, abramos a sua palavra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Demos continuidade, então, à série de exposições do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Hoje, capítulo de número 6. Capítulo 6, versículos 9 até o versículo de número 13. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 9 até o versículo 13, o texto que trata da oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Mas hoje nós vamos fazer a exposição apenas da introdução dessa perícope. Então, Mateus capítulo 6, versículo 9, assim diz o Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Tu nos ensinarás hoje, através da Tua palavra, como Teus filhos devem orar. E assim, em Tua presença, Te suplicamos, ó Deus, que nos abençoe com a Tua palavra, que será pregada a nós aqui, uma palavra tão importante, que trata acerca da oração que Te agrada, Senhor. Da oração que é feita conforme Tu mesmo estabeleceu. Que o Teu povo se deleite na verdade que Tu hoje, Senhor, revela a nós. E que as nossas mentes estejam cativas às Tuas palavras. E que elas nos transformem no mais íntimo do nosso ser. Para que possamos Te louvar, Senhor, e glorificar o Teu santo nome em tudo o que fizermos nesta vida. Em nome de Jesus. Amém. No sermão anterior, nós vimos que Jesus volta o foco do seu ensino para com os seus discípulos exatamente naquilo que diz respeito à oração, meus irmãos. E sendo assim, nós vimos que o cristão piedoso, ele é um homem que ora. Mas ele não é um homem que ora de modo esporádico. O homem piedoso, ele é um homem que ora dia e noite. E este serviço, de modo algum, lhe é estranho, muito menos fatídico. Ao contrário, lhe é deleitoso. Porque a oração, meus irmãos, é uma das partes da adoração. Através dela, reconhecemos Deus como sendo o doador de toda a bondade, o que sonda e conhece o nosso coração. É também através da oração que testificamos a fé, a esperança e a confiança que temos em Deus. O profeta Oséias chama a oração de oferta dos nossos lábios. É através da oração que alcançamos maior comunhão espiritual e familiaridade com Deus. Ora, no sermão anterior, portanto, Jesus ensina aos seus discípulos e nos ensina também acerca daquilo que não deveríamos fazer quando fôssemos orar. Mas percebam que agora ele passa então
a nos ensinar o contrário. Não é acerca de como não deveríamos orar, mas sim acerca de como deveríamos orar. E de fato, se faz necessário que Jesus nos ensine a orar, uma vez que nós, seres humanos, homens e mulheres, jovens ou crianças, velhos ou não, temos carências no tocante a isso e causadas por uma série de coisas, como, por exemplo, a ignorância de entendimento, a distração de nossas mentes, o esquecimento, muitas vezes, daquilo que agrada a Deus e, portanto, o esquecimento de seus mandamentos, o esquecimento também das promessas de Deus, o esquecimento dos seus grandiosos feitos. Pare para pensar um pouco, reflita nas suas orações e procure ver se em algum momento, quando você para se dedicar à oração ao Senhor, essas coisas acontecem. Se não é exatamente assim. Mas não é apenas isso, irmãos. Não são apenas essas carências que temos. Temos outras carências. Como, por exemplo, em nosso coração, o medo da morte. E o que dizer então do desânimo, da desconfiança, da insegurança, muitas vezes, e talvez até mesmo da incredulidade. Quantos de nós, parafraseando Moisés, não se acha pesado de língua? E o que dizer daqueles que se escondem por trás da timidez, através da qual não conseguem expressar e muito menos ordenar os desejos do coração diante dos outros, na ordem em que foram satisfeitos? Logo, entendam que é necessário para suprir todas essas carências, então, que o Senhor Jesus nos ensine, através de uma forma definida de oração, na qual, então, corpo e alma estejam bem ajustados para se colocar na presença de Deus. E é isso, então, que ele faz aqui, nesses versículos que acabamos de ler. Jesus ensina os seus discípulos e, portanto, nos ensina também, uma vez que somos seus discípulos, através da forma mais excelente, como uma oração deve ser feita. E faz isso através daquilo que comumente ficou conhecido como a oração do Pai Nosso. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para que prestem atenção nessa oração e percebam que ela está dividida em 3 partes. Na primeira parte nós temos aquilo que chamamos de prefácio ou introdução, e é a parte que nos deteremos hoje à noite. Na segunda parte nós temos aquilo que chamamos de petições, o que caracteriza essa oração como uma oração peticionária. E por fim, então, a terceira parte dessa oração é a conclusão. Procuraremos então, ao longo das exposições, ler, explicar e aplicar cada um dos pontos dessa oração que nos ensina o Senhor Jesus a partir de agora. Então, sendo assim, eu peço que você abra sua Bíblia, deixe ela aberta e volte seus olhos para os versículos 9 e 10 que lemos ainda há pouco, nos quais o Senhor Jesus diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Percebam que a primeira sentença, a primeira frase de Jesus aqui é: portanto, vós orareis assim. Quando Jesus diz que é assim que devemos orar, meus irmãos, há um pressuposto básico por trás dessas palavras. E que pressuposto seria esse? O pressuposto seria, quando ele diz que vós orareis assim, é porque ele está pressupondo que nós não sabemos como deveríamos orar de fato.
E é verdade isso. Os seres humanos não sabem orar. E essa é uma questão de lógica muito simples. Aqueles que não conhecem a Cristo, que não conhecem a sua palavra, que não conhecem o seu evangelho, que não possuem o seu espírito, não sabem orar. Não sabem orar. Romanos 8, 26. O que o apóstolo Paulo diz? Não sabemos orar como convém. É o Espírito quem nos assiste, então, nessa fraqueza que possuímos como homens. Ora, e aí parem e pensem um pouco. Se na pregação Deus fala conosco, na oração quem fala com quem? Nós falamos com Deus. Mas como podemos falar com alguém, meus irmãos, que nós não conhecemos? O que podemos dizer para esse Deus para agradá-lo? Ou como podemos nos dirigir a uma pessoa para sermos gentis e termos uma conversa agradável e desenvolvermos um relacionamento agradável se não sabemos nada acerca dessa pessoa? É necessário conhecê-la, saber do que ela gosta, saber do que ela faz, saber quem ela é. É necessário sabermos pelo menos o seu nome. E aí isso é interessante. Eu, no início da minha carreira no mercado de trabalho, um dos meus primeiros empregos foi como atendente num call center, num grande call center do nosso país. E esse negócio de ligar para a casa dos outros, para vender um produto, quer seja para cobrar algo, é algo muito intrigante. Por quê? Porque nós ligamos para uma pessoa que nós não sabemos ou não temos a menor ideia de quem seja. Exceto a partir das informações que surgem numa tela, em um determinado sistema, que traz ali o que é mais básico para nós podermos ter um conhecimento e estabelecer uma relação. Então, geralmente, as informações que se traz ali é o nome da pessoa, é o endereço da pessoa, é a data de nascimento, então nós sabemos aproximadamente a idade daquela pessoa, o seu gênero, se é masculino ou é feminino. E dependendo do que for o negócio, e no meu caso, na época, eu trabalhava ligando a serviço de uma empresa de telecomunicações, eu tinha ali as informações da conta telefônica daquela pessoa. Então, eu tinha muitas informações. Eu sabia para onde ela ligava, que horas ela ligava, quantos minutos ela demorava, qual o número ela mais ligava, se era local, se era interurbano, se era internacional. Mas vejam que tudo isso são informações básicas para que nós pudéssemos iniciar um diálogo. E talvez você pergunte, mas por que isso é importante? Ora, como eu ia ligar para a casa de alguém para tratar de um assunto que eu não fazia a menor ideia de quem era a pessoa? Que eu não fazia a menor ideia do que se tratava? Que eu não tinha a menor ideia qual era o seu problema? Ora, quando nos arriscamos a falar com alguém que não conhecemos, corremos um grande risco de falar algo com aquela pessoa que a desagrade. Corremos um risco alto de defender algo que ela é contra. E aí, por exemplo, pode ser que você queira iniciar uma conversa com alguém que você não conheça, falando daquilo que você gosta de fazer. E talvez você goste de jogar tênis. Mas aquela pessoa não faça a menor ideia do que seja jogar tênis. E, aliás, ela não gosta de praticar nenhum tipo de esportes. E imagine você tentando se aproximar da pessoa e falando sobre o jogo de tênis.
Imagine você defender uma tese, defender algo que está em voga na política nacional e aquela pessoa claramente se posiciona contra. Percebam quão constrangedor isso se torna. Logo, é impossível mantermos um relacionamento agradável e profícuo com uma pessoa que não conhecemos. Não tem como mantermos um relacionamento autêntico com alguém, irmãos, sem que o conheçamos antes. E essa é a necessidade de Jesus em nos ensinar a orar. Porque se não soubermos quem Deus é, o que Ele requer dos homens e o que Lhe agrada, como vamos então nos dirigir em oração diante dEle? Como vamos então louvá-lo? Como vamos então pedir algo? Como vamos então agradecer por algo, de modo que Ele se agrade? Eu não sei se vocês lembram, mas a nossa confissão de fé, lá no capítulo 21, e na seção 3, ela trata especificamente a respeito da oração. E ela diz que essa oração no culto, ela deve ser feita em ações de graças. E para que seja aceita por Deus, vejam bem, para que seja aceita por Deus, ela deve ser realizada em nome do Filho, com o auxílio do Espírito, e segundo a sua vontade. E diz mais, irmãos, ela deve ser feita com entendimento. Significa dizer que aquilo que eu falo com Deus, eu tenho que entender o que eu estou dizendo. Não é apenas um mero elocubrar de palavras. Tem que ter uma lógica, tem que fazer um sentido. Tenho que ter reverência. Mas vem a questão, mas por que ter reverência? Tem que ter humildade, tem que ter fervor. Tem que ter fé. Tem que ter amor. Tem que ter perseverança. Pergunta: como vamos orar assim, se não soubermos destas coisas? Como vamos orar e saber se estamos agradando ou provocando ao Senhor, se não o conhecermos? Portanto, é impossível orarmos a Deus sem que o conheçamos. E é por isso que necessitamos tanto da mediação de Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda que o conhecêssemos através da sua palavra, no estudo diligente quanto a isso, não o conheceremos em sua plenitude, a qual é conhecida apenas pelo seu Filho, Jesus. Logo, Ele, que é o único mediador entre Deus e os homens, é essencial para que a minha oração seja agradável a Deus. Por quê? Porque somente Ele conhece ao Pai de modo distinto de toda criatura, quer seja homem, quer seja anjo. E de um modo tal, irmãos, que fora de Cristo, todas as concepções que você tem a respeito de Deus não passam de abominação diante de Deus, não passam de idolatria. Porque tudo que o homem imagina sobre Deus, sem Cristo, é falso e mentiroso.
Somente em Cristo Jesus podemos saber quem Deus é. E é por isso então que a oração do Pai Nosso é tão importante para nós. Não é importante só para os nossos filhinhos, para as nossas criancinhas. É importante para nós, pais. Não é importante apenas para o meu marido, não é importante apenas para a minha esposa, é importante também para os pastores, é importante também para os diáconos, é importante também para os presbíteros, é importante para todo aquele que se diz cristão. E por que é tão importante? Porque é Cristo nos ensinando a falar com Deus, a pedir a Deus, a esse Deus, que é Pai. E é por isso então que Jesus inicia a sua oração dizendo: Pai Nosso. Pai Nosso. Como nós dissemos no início, a oração do Pai Nosso é uma oração de petição. Essa, inclusive, é a segunda parte dessa oração. E sendo essa oração uma oração peticionária, nada melhor então que começá-la pedindo a quem de direito pode não apenas nos ouvir, mas nos conceder. Que é quem, irmãos? O nosso Pai. O nosso Pai. Notem então que Jesus ensina seus discípulos aqui acerca da paternidade de Deus e da importância disso nas nossas vidas. Jesus inicia sua oração reconhecendo isso ao dizer Pai Nosso. E observem isso, o Pai não é apenas dele. O Pai não é apenas seu ou meu, o Pai é nosso. Ora, nós aprendemos com Cristo e os apóstolos que somente tem como Deus Pai aqueles que têm o Filho como seu Senhor. De fato, Deus somente é Pai de quem tem Cristo como seu Senhor. E isso defenestra aquele ditado popular que diz que todo mundo é filho de Deus. Já ouviram isso? Às vezes a gente passa na rua, né? Aí encontra uma determinada pessoa numa situação terrível, embriagada, mendigando, e aí passa e pede um trocado para comprar mais uma droga ou mais uma dose da cachaça e você se nega a ajudá-lo no tocante a isso. Ele diz assim, mas eu também sou filho de Deus, viu? Já ouviram isso? E sabe o que isso é, irmãos? Uma grande mentira. Porque as Escrituras nos dizem que nem todos os homens são filhos de Deus. Apenas Cristo é filho de Deus nas Escrituras. Nós lemos isso hoje aqui. Se você não lembra, volte para o texto. João capítulo 1, versículo 10. João capítulo 1, por favor, volte aí na Escritura. Vá para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1. Veja aí o que dizem os versículos 10 ao 14. Versículos 10 ao 14. João diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E aqui o que era seu é a humanidade, tá? Por favor, não é os judeus não. E os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu esse poder de serem feitos filhos de Deus a quem? A todos os homens? Não, somente aqueles que o receberam. Agora vejam aí, versículo 13. Aliás, perdão. A todos aqueles serem feitos filhos de Deus. Por meio do que, irmãos? Ora, da adoção. A saber, aos que creem no seu nome. Veja aí o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora, preste atenção no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é o unigênito do Pai? O Verbo. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. O que significa isso? Unigênito, único gerado de Deus. Único gerado de Deus. Você quer um exemplo prático disso? Nesses últimos dias nós vemos, como muitos homens, e quando eu falo homens aqui é humanidade em geral, não obrigatoriamente o macho. Nós vemos os homens chamar animais muitas vezes de meus filhos. Não é assim? Mas eles não são filhos verdadeiros. Por quê? Porque eles não pertencem à mesma substância daquele que o chama de filho. Uma outra coisa, a gente gosta de atribuir determinados trabalhos, determinadas obras que nós fazemos e dizer assim, fulano fez aquela pintura ali, aquele quadro ficou belíssimo, é o filho mais velho dele. Não é o filho mais velho dele. Por quê? Porque não tem o seu DNA, não tem a sua substância. Nós podemos tomar qualquer irmão aqui que tenha um filho pequeno. Então, quando um pai traz um filho para ser batizado aqui, ele diz, pastor, esse aqui é o meu filho, minha substância. Assim é Cristo. Ele é o único filho da mesma substância do Pai. Logo, nós, como criaturas finitas, feitas do pó da terra, só nos tornamos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. O Filho unigênito de Deus. Que, como declarado no credo apostólico, é gerado eternamente do Pai. Sendo que gerado aqui quer dizer que ele é da mesma essência do Pai. E se o Pai é Deus, o Filho também é Deus. E eternamente, ou seja, que não é temporal, que não é temporário, ele é eternamente o único Filho de Deus. Jesus é eternamente, incessantemente, incansavelmente Filho do Pai. Ele não teve um princípio de filiação. É eterno. Logo, Jesus é o Filho gerado, nós os filhos adotados nele. É por isso, então, que ele se dirige e diz que é Pai Nosso. Pai Nosso. E aí percebam que nessas palavras de Jesus, ele nos mostra que essa oração é acompanhada de sua presença. E olha que interessante, não apenas de sua presença, mas de todos aqueles que estão nele. É por isso que as petições que vão ser feitas são sempre feitas no pronome pessoal, na primeira pessoa do plural.
Venha a nós o teu reino. Perdoa-nos. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Logo, Cristo está nos ensinando aqui, irmãos, nessa primeira frase da oração do Pai Nosso, a não sermos egoístas, a não sermos individualistas. Por isso é Pai Nosso. Mas não é apenas o Pai Nosso. Jesus continua e ele diz que estás no céu. É o céu, irmãos, e não a terra. É o céu, a residência principal de Deus Pai. Ele habita a eternidade. E não há casa neste planeta que possa conter a sua presença. Por quê? Porque compreendemos que Ele é, em sua própria natureza, infinito, onipotente, onisciente, onipresente, o que significa que nada pode contê-lo ou resigná-lo. E Jesus mesmo nos ensina que, ao nos aproximar dEle para orar, devemos ter em mente que Ele está no céu. E por que no céu? Quando o primeiro cosmonauta russo, Yuri Gagarin, regressou do seu voo para o espaço, ele fez uma observação cínica. Olhando o máximo que ele pôde enquanto estava no espaço, ele disse não ter visto nenhuma evidência da presença de Deus lá. Vejam que ignorância. Ele não precisava sair da órbita para chegar a essa conclusão. Não é necessário ir ao espaço sideral para ver as múltiplas evidências da existência de Deus Criador. As marcas de sua existência estão em todas as coisas que foram criadas. Pois, como diz a Escritura, toda a terra está repleta da sua glória. Mas assim como esse cosmonauta russo, nós temos a ideia ou a inclinação de sempre quando projetamos o céu, o lugar onde Deus reside ou onde Deus habita, nós limitarmos isso a um espaço geográfico. E é interessante isso, porque no Novo Testamento, a palavra céu no grego, como morada de Deus, é a mesma palavra usada para o céu mesmo, a abóbada sob as nossas cabeças. E de certa forma somos induzidos então a pensar no céu como estando em algum lugar acima de nós, lá no alto. Não é exatamente assim? E tem até aqueles grupos de irmãos mais carismáticos que vão para cima dos montes. Para quê? Eles dizem, para ficarmos mais próximos do céu. Um lugar além do espaço exterior. É o céu que Jesus fala. Um lugar onde nem mesmo o telescópio Hubble pode ir, com suas lentes precisas, capturar a residência de Deus. Logo, nós não podemos pensar nesse céu em termos geográficos ou longitudinais, irmãos. Em vez disso, deveríamos pensar na forma como a Bíblia o comunica. E para esse fim, algumas analogias podem nos ajudar. E aí eu lembro de uma vez ter lido uma história contada pelo reverendo R.C. Sproul, onde ele dizia que na década de 40, um homem chamado Guido Gagliardini veio da Itália, sua terra natal, e ao chegar em Pittsburgh, na Pensilvânia, abriu ali uma barbearia. Pittsburgh é a cidade natal de Sproul.
E ali o Sproul contava a história de que o Guido foi o primeiro barbeiro a cortar o seu cabelo. E ele tinha muito carinho por ele. Ele disse que aquele homem falava muito pouco inglês, mas quando ele ia cortar o cabelo lá, tinha uma coisa que o encantava. Ele gostava de cantar ópera enquanto cortava o cabelo dos seus clientes. E aí o Sproul conta que uma vez sentado naquela cadeira de barbeiro, ele olhou para trás dele e percebeu que havia um conjunto de espelhos. Esses espelhos refletiam a imagem do pastor Sproul, tanto para ele mesmo, quanto para os outros espelhos que estavam do outro lado. De modo que parecia haver uma infinidade de imagens refletidas naqueles vidros. Até que elas então atingiam aquilo que ele chama de ponto de fuga. E aí Sproul conta que quando viu o ponto de fuga no espelho, ele começou a indagar-se acerca daquelas imagens, se elas terminavam de fato ali ou continuavam além daquilo que ele podia perceber. E aí vejam que essa história das imagens espelhadas, contadas por R.C. Sproul, me fez refletir e chegar a alguns pontos. Por quê? Porque nos espelhos vemos a realidade de algo tridimensional, como se fosse reconstruído diante dos nossos olhos, mas só que em duas dimensões. É isso exatamente o que acontece quando nós olhamos um reflexo nosso. E tais reflexos nos dizem que existem pelo menos 3 dimensões. E em 3 dimensões, então, vivemos, nos movemos e existimos. No entanto, eu não consigo conceber que este seja o fim da realidade. Certamente, como dizemos, pode ser da aparente realidade. Logo, eu acredito que a fronteira entre céu e terra, entre natureza e supernatureza, não é geográfica, mas então dimensional. E, portanto, o céu não está lá em cima, numa região geográfica específica, como criam, por exemplo, os gregos, os pagãos, que os deuses ficavam no Monte Olimpo. Na verdade, não, ela está bem aqui. E não conseguimos enxergar porque não está dentro do nosso campo de observação tridimensional. Há um véu que nos isola dessa realidade. Mas a grande verdade é que o céu irrompe para a terceira dimensão pela realidade da presença de Deus. E para isso nós não precisamos de escada, nós não precisamos de avião, nós não precisamos de elevador para chegar à presença desse Deus. Não precisamos construir uma torre. Esse céu está muito mais próximo do que nós possamos imaginar. E aí vejam, nossa natureza constituinte é composta de corpo e alma. Logo, percebam que existe então um aspecto físico em nossas vidas, mas também exige um aspecto não físico. E um dos mais antigos enigmas filosóficos é exatamente esse: discernir a relação entre o físico e o não físico, entre o corpo e a mente, ou seja, em nossas atividades físicas com os nossos pensamentos. Ora, a gente olha para tudo isso e diz assim, mas qual a dificuldade? A grande dificuldade é que a extensão dos nossos pensamentos não pode ser medida. Quem pode medir os nossos pensamentos? Só há um Deus e ninguém mais. Por que só Deus? Porque os nossos pensamentos não pertencem ao reino do físico. Pertencem ao não físico, por isso não pode ser medido. E nossas vidas são movidas por Ele a cada momento.
Há quem argumente que até os nossos pensamentos são respostas puramente físicas. Mas se fosse esse o caso, por que então argumentamos tantas coisas? Se isso fosse verdade, nenhum de nós poderia evitar o que pensar. E muitas vezes não evitamos esses pensamentos, não é verdade? Inclusive quando vamos orar. Não é assim? A gente acaba de ler a palavra, está meditando naquilo que acabamos de ler, aí fechamos os nossos olhos para nos concentrar, para orarmos ao Senhor, aí do nada vem um pensamento, não tem nada a ver com aquilo. Vejam, homens como René Descartes, Spinoza, Leibniz, trabalharam durante anos tentando descobrir como o pensamento poderia produzir uma ação. Ninguém consegue descobrir. Como o pensamento interage com uma ação física e como uma ação física interage com o pensamento. Logo, vivemos todos os dias nessa tensão de dimensão, porque o pensamento pertence a uma dimensão e o corpo pertence a outra. E assim Platão, Agostinho, Jonathan Edwards compreenderam que quanto mais sondamos as coisas de Deus com a nossa mente, e quanto mais profundo se torna os nossos pensamentos sobre Ele, mais nos aproximamos da plenitude da sua realidade. E que realidade é essa? A realidade que, conforme Edwards diz, não podemos perder de vista que Ele está no céu e nós na terra. Ele é celestial, nós terrenos. Ele é eterno. Nós somos criaturas, criadas por Ele, dependentes dEle, até mesmo no nosso respirar. Sim, o Pai está no céu, mas esse céu não está distante de nós. E sabe o que isso se traduz para nós, para as nossas vidas? Essa realidade deveria então nos conduzir a um senso de reverência maior do que o que temos demonstrado até hoje. Deveria nos conduzir a um senso de temor e tremor maior do que o que temos demonstrado até hoje. Por quê? Porque aquele que está no céu e não está distante é o Deus glorioso, cheio de majestade e poder. Logo, deveríamos ser menos precipitados com os nossos lábios. Não deveríamos agir com pressa em nosso coração para fazer petições, para fazer promessas, para fazer votos diante de Deus que não poderemos cumprir. Não deveríamos dizer que sentimos determinados afetos que não estão de fato ocorrendo em nosso coração. Essa realidade deveria nos incutir essa realidade verdadeira que Cristo está nos apresentando hoje aqui, irmãos. Mas como nós somos apressados para fazer certas coisas, não é mesmo? Isso me lembra do que diz Salomão, lá em Eclesiastes 5. Por favor, abra sua Bíblia em Eclesiastes 5. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes 5, versículos 2 até o versículo 7. Diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias.
Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Reverência. E somos instados aqui a demonstrar essa reverência de 3 formas na oração. Primeiro, na disposição santa de coração e afetos em relação ao Senhor. Não nos deixando a mente ser arrebatada por pensamentos secundários, mas aplicando-a completa e unicamente a tarefa que temos à mão, se é entrarmos na presença de Deus em oração, que assim o seja, com todo o nosso ser. Em segundo lugar, através das ações, dos gestos graciosos do corpo, com postura reverente, como de fato estando na presença da alta majestade. Dobrando os joelhos, curvando a cabeça, juntando as mãos. Terceiro, no pronunciamento humilde de nossos pedidos, tendo considerado de antemão o que estamos a dizer diante do Deus Altíssimo. Vejam, meus irmãos, esse é um dos grandes problemas de muitos que se dizem orar a Deus. Oram, mas não entendem o que estão a dizer. Lembra lá do capítulo 21 da Confissão de Fé, seção 3? Pedem, mas não sabem sequer se aquilo é lícito ou ilícito aos olhos de Deus. E por que não sabem? Porque não o conhecem. Esperam quase sempre pela concretização dos próprios interesses que os da glória de Deus. Logo, vejam aí a necessidade de aprender a pedir a Deus em oração. Logo, vejam a necessidade de um mediador e do único mediador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque quando nós olhamos para isso, certamente sem Ele, tudo isso nos seria impossível de realizar. Como nós já dissemos no início. Mas com Ele, tudo se torna possível. Sem Ele sequer podemos orar, porque sem Cristo, Deus não é nosso Pai. E se Deus não é nosso Pai, como então Ele irá atender às nossas petições? Uma vez que permanecemos debaixo da sua ira. Logo, não temos como orar sem a mediação de Cristo. Não temos como orar de modo egoísta. Se oramos em Cristo, isso por si só já demonstra uma coletividade, não uma individualidade. Porque não temos como orar sem confiar naquele a quem dirigimos nossa oração. Afinal, Ele é Pai, um Pai amoroso para com seus filhos, que lhes dá o que lhes pedem e concede infinitamente mais do que aquilo que eles merecem. Portanto, mediados por Cristo, peçam e não duvidem, porque a palavra de Deus nos diz que Ele é o nosso Pai. E como Pai, quer muito atender aquilo que pedimos, quer nos encher de coisas boas, exatamente porque Ele é Pai. Vejam só o que diz Jesus lá no capítulo 7. Volte lá para Mateus e vá para o capítulo 7, por favor. Veja o que diz Jesus no versículo 7. Os irmãos devem lembrar desse texto.
Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Essa é a realidade do Pai Nosso, que está nos céus. Agora preste atenção ao que ele diz em seguida, o que Jesus diz em seguida, aí nos versículos 9, 10 e 11. Ele diz: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Jesus diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Veja, até pais ruins dão coisas boas aos seus filhos. Que grande e graciosa verdade. E quão grande consolo nos concede o Senhor aqui. Sabermos que podemos, mediados por Cristo, chamar o Deus eterno, o Pai eterno, de nosso Pai. Talvez você, muitas vezes, não pare para pensar na realidade dessas verdades que estão sendo ditas aqui. Porque Jesus morreu exatamente para fazer de vocês e de mim filhos de Deus. Logo, como nós podemos desconfiar do seu amor? Logo, como nós podemos duvidar que daquilo que pedimos, Deus nos negará? Deus não se compadecerá. Deus não virá em nosso auxílio. O que mais Deus precisaria fazer para provar o seu amor para com você? Será que entregar o seu único filho para morrer no seu lugar não foi o suficiente? Então por que você desconfia? Então por que você não crê? Por que você não consegue achar contentamento? Nem esperar no Senhor pelo que há de vir de melhor na sua vida? Lembrem-se que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sendo assim, creia, ore e confie. Pai nosso que estais no céu. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra nessa noite, por nos introduzir, Senhor, no preâmbulo da oração que tu nos ensinaste. Que possamos orar com a convicção do teu Filho e como filhos, nos dirigindo ao nosso Pai, o Deus eterno, Criador e sustentador de todo o universo. O Deus de toda justiça e também de toda graça. O Deus vivo, o Deus consolador. Ajuda-nos, Senhor, a orar como convém. E que o teu Santo Espírito nos ajude nessa tarefa, Senhor, que glorifica o teu nome, exalta o teu Filho e edifica o teu povo. Em Cristo Jesus, esta é a nossa oração.